Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da entidade reguladora da saúde. Eu sou o Vítor Moutinho, coordenador do Gabinete de Comunicação. O fórum de hoje será dedicado à participação no sistema de saúde, um direito dos utentes. Os utentes têm direito a participar no sistema de saúde de forma individual ou coletiva, o que decorre desde logo do Estado de Direito Democrático e da consagração, na Constituição da República Portuguesa, do direito à proteção da saúde. Nestes fóruns serão caracterizados os processos participativos, abordados os princípios e formas de participação, a importância e o papel das associações representativas e de defesa dos direitos e interesses dos utentes. Explorada também a figura do provedor do utente, prevista para as unidades de saúde do SNS. Contudo, antes de avançarmos, algumas informações importantes. O Fórum 20 anos, 20 temas está a ser transmitido em direto na página eletrónica da ERS, no canal do YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Para participar neste fórum não são necessárias inscrições prévias. Daí que também a participação ou visualização dos fóruns 20 anos, 20 temas não concede direito ao certificado de participação. Por fim, como os fóruns são gravados para que depois possam ser vistos a qualquer momento na página da entidade reguladora e no canal do YouTube, para efeitos de RGPD, a submissão de perguntas deve ter em conta que está a autorizar os dados e a sua exibição na emissão. Como estamos em direto, a forma mais simples para colocar questões é usar a caixa de comentários. Vamos agora chamar ao estúdio a Teresa Santos, do Departamento do Utente, que é a nossa anfitriã de hoje e também já uma repetente nestes fóruns. Olá, Teresa. Olá, Vítor, bom dia. Bom dia a todos os que estão hoje presentes e obrigada pela vossa presença então neste último fórum comemorativo dos 20 anos da ERSE. Hoje vamos falar então, como já vos disse o Vítor, sobre a participação dos utentes no sistema de saúde, um dos direitos que de facto os utentes têm. Estes são os pontos que vamos abordar hoje e que o Vítor também já teve a oportunidade de adiantar. Vamos analisar a participação sob a ótica democrática, vamos relacionar a participação com o direito à proteção da saúde, focar essencialmente na participação no seio do SNS, nomeadamente através da Carta para a Participação Pública em Saúde, e analisar também a importante figura do provedor do utente. Vamos dirigir também uma palavra às associações de defesa dos utentes, à participação que pode ocorrer através dos conselhos consultivos, veremos de que entidades, e abordar também algumas figuras relevantes nesta matéria da participação. E por fim, iremos perceber então qual é o papel da capacitação e a sua importância para uma maior e para uma melhor participação no sistema de saúde. Vamos começar por aqui. A participação pública é um processo através do qual se procura obter as opiniões das pessoas, as opiniões dos cidadãos, em relação a uma determinada decisão que terá de ser tomada. Mais à frente vamos concretizar o que é a participação, vê-la de forma mais detalhada, mas ficam já com esta ideia, é a ideia que presida todo este fórum. A participação pública pode também ser vista como uma forma de opinião do público, da opinião das pessoas, influenciar as decisões, influenciar a agenda política. É de frisar aqui que a participação pública ocorre em variadas áreas. A participação pública em saúde, de que hoje estamos aqui a falar, é apenas uma destas áreas. E a participação pública que existe também em Portugal enquadra-se numa tendência mais vasta, numa tendência de âmbito internacional, uma tendência que é típica de sociedades essas que definem como boa prática o envolvimento dos cidadãos, a participação dos cidadãos na definição das políticas públicas e dos respectivos processos de decisão. Diz-nos a Organização Mundial da Saúde que a participação está diretamente associada a uma boa governança em saúde, sendo mesmo até um requisito fundamental para se alcançar uma cobertura universal de saúde. E aqui aproveito para relembrar que em Portugal está consagrada uma ideia de universalidade no acesso a cuidados de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, no SNS. E, de facto, uma das pedras basilares de uma democracia é a possibilidade de os cidadãos poderem participar nos processos de decisão.
Olhemos então para o que se passa em Portugal, partindo então desta ideia de que a participação do utente no sistema de saúde é desde logo um reflexo da democracia participativa consagrada na Constituição da nossa República Portuguesa. Diz-nos a Constituição, a nossa lei fundamental, a lei com maior valor dentro do nosso ordenamento jurídico, que a República Portuguesa é um Estado de Direito democrático, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Portanto, esta ideia da democracia participativa vai nos acompanhar ao longo de toda esta sessão. Mas diz mais, a Constituição ainda nos dá mais pistas. Diz que defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais é uma tarefa que efetivamente incumbe ao Estado e que o Serviço Nacional de Saúde tem uma gestão descentralizada e, muito importante, que friso aqui o mais relevante para este fórum de hoje, tem uma gestão participada. Portanto, não há dúvidas de que a participação do utente no sistema de saúde é, de facto, um direito que lhe é conferido e um reflexo democrático. E podemos até aproveitar para relacionar este direito à participação no sistema de saúde com o direito à proteção da saúde, direito este que também está previsto na Constituição. É, portanto, um direito fundamental que nos diz que todos temos o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e de promover. Vamos então concretizar um bocadinho mais este ponto sobre o direito à proteção da saúde. E para isso vamos recorrer à Lei de Bases da Saúde, uma lei de valor reforçado que concretiza aquilo que está na Constituição e que responde então à questão o que é o direito à proteção da saúde. O direito à proteção da saúde é um direito fundamental, como já vos disse, e é realizado e assegurado pelo Estado através do Serviço Nacional de Saúde, mas também através dos serviços regionais de saúde presentes nas regiões autónomas e até ainda através de outras instituições públicas centrais, regionais e locais. Assume-se também como uma densificação do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio também previsto e basilar na nossa Constituição, e um princípio de realização da democracia social, mais uma vez aqui a ideia da participação e da proteção à saúde como algo que realiza a democracia social. O direito à proteção da saúde é também o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental e social e pressupõe a criação e o desenvolvimento de condições económicas, condições sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, mas também de trabalho e de lazer. Esta Lei de Bases da Saúde sublinha, deste modo, a importância da responsabilidade conjunta do Estado, das pessoas e da sociedade na garantia efetiva deste direito fundamental à proteção da saúde, reconhecendo-o também como um objetivo não só individual, mas também coletivo, que deve estar então presente em todas as políticas e em todos os setores de atividade da nossa sociedade. E sendo uma responsabilidade conjunta do Estado, ideia que também devem levar durante o fórum de hoje, que devem reter durante todo o fórum de hoje, sendo uma responsabilidade conjunta do Estado, das pessoas e da sociedade, o direito à proteção da saúde pode ter uma concretização através da participação efetiva dos utentes no sistema de saúde, porque de facto, ao participarem no sistema de saúde, os utentes estão também a assumir uma postura ativa na promoção e na proteção da sua saúde. Vamos falar então da participação, focando-nos na participação no Nacional de Saúde, no seio do SNS. A Lei de Bases de Saúde tem outras importantes disposições que importa então analisar. Esta lei reitera que todas as pessoas têm direito a intervir nos processos de tomada de decisão em saúde e na gestão participada das instituições do SNS. Como já vimos anteriormente, já dizia a Constituição que o Serviço Nacional de Saúde tem uma gestão descentralizada e participada. A Lei de Bases da Saúde introduz ainda outro importante elemento nesta equação, refere que todas as pessoas têm direito a constituir entidades que as representam e defendam os seus direitos e interesses, nomeadamente sob a forma de associações para a promoção da saúde e prevenção da doença, de ligas de amigos e de outras formas de participação. Falaremos mais à frente também sobre estas figuras.
E diz ainda a Lei de Bases que um dos fundamentos da política de saúde é a participação das pessoas, das comunidades, dos profissionais, dos órgãos municipais. Relembro aqui que algumas competências no domínio da saúde foram transferidas para as autarquias locais e também esta participação das pessoas, das comunidades, dos profissionais, dos órgãos municipais acontece na definição, no acompanhamento e na avaliação das políticas de saúde. Continuando esta análise que temos vindo a fazer do quadro normativo em vigor, que realmente nos dá esta ideia de que a participação está amplamente consagrada no nosso ordenamento, referir que efetivamente o Estado também ainda de acordo com a Lei de Bases da Saúde, promove a participação das pessoas na definição, no acompanhamento e na avaliação da política de saúde, bem como, muito importante, também para o âmbito de regulação da ERSE, promove a literacia para a saúde. Nomeadamente, para a ERSE importará, essencialmente, a literacia para o exercício dos direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. Mas já chegaremos a esse ponto mais à frente. E, novamente, a Lei de Bases vem frisar também esta ideia de que a participação pode ocorrer quer a título individual, quer a título coletivo, como já vimos, ou seja, através de entidades constituídas com esse intuito. Esta responsabilidade de promoção da participação recai de tal modo sobre o Estado que foi criado já em 2016, portanto já tem alguns anos, o Conselho Nacional de Saúde, cujo regime jurídico está previsto no Decreto-Lei 49/2016, de 23 de agosto. E antes da criação deste Conselho foi feita, de facto, uma audição a várias entidades representativas dos cidadãos, entidades representativas dos utentes e de todos os que têm interesse no funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Falamos, por exemplo, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de ordens profissionais relacionadas com a saúde, da Comissão Permanente de Concertação Social, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, entre outros. Portanto, todas estas entidades foram ouvidas para que se caminhasse para a criação de um Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é, no fundo, um órgão independente de consulta do governo e que visa garantir a participação dos beneficiários do SNS na definição de políticas. Pretende também promover uma cultura de transparência e de prestação de contas perante a sociedade. E já voltaremos a estes conceitos mais à frente também. E a quem é que compete, então, no seio do SNS, promover esta participação, promover a participação pública? Desde logo, à direção executiva do SNS, que garante a intervenção dos beneficiários do SNS, designadamente das associações de utentes, nos processos de tomada de decisão, mas também compete aos estabelecimentos e serviços do SNS e aos sistemas locais de saúde. Acho que toda a gente estará familiarizada com o conceito de estabelecimento e serviço do SNS, mas se calhar não tanto com o conceito de sistema local de saúde. Então vamos abrir aqui um parênteses para dizer que os sistemas locais de saúde são estruturas de participação e de desenvolvimento da colaboração das instituições que, numa determinada área geográfica, desenvolvem atividades que contribuem para a melhoria da saúde daquelas determinadas populações. Estes sistemas locais de saúde integram também, por inerência, os estabelecimentos e serviços do SNS de mais instituições públicas com intervenção, quer seja ela direta ou indireta na saúde, designadamente nas áreas da segurança social, proteção civil, da educação, assim também como os municípios, podendo ainda integrar outras instituições que operam no setor. E dizer ainda que a participação pública dos utentes no SNS, deve ser promovida através do aprofundamento dos processos de participação, eventualmente já existentes, em curso, mas também através da criação de novos espaços e mecanismos participativos, nomeadamente os que sejam mais adequados a estimular a literacia da população. Novamente, aqui surge o tema da literacia, já veremos a sua importância, e porque é um tema do qual também vamos falar, e também que sejam mais adequados a garantir o envolvimento das pessoas na promoção da sua própria saúde e a ligação às comunidades vulneráveis. E em que termos é que deve, então, ser promovida a participação pública? Deve ser promovida nos termos da Carta para a Participação Pública em Saúde. Esta Carta para a Participação Pública
para a lei em 2019, como podem ver, foi aprovada pela Lei número 108/2019, de 9 de setembro, e resultou esta carta de uma proposta feita por uma iniciativa colaborativa chamada Mais Participação, Melhor Saúde, uma iniciativa constituída em 2015 para fazer face às limitações e às insuficiências da participação pública em saúde em Portugal, que era verificada. Esta iniciativa propôs então que esta carta tivesse existência e que depois passasse a lei. Portanto, esta carta resultou, após da realização de um processo, também ele participado. Esta carta resultou de um processo participado de várias associações representativas de pessoas com doença, portanto, também ela é resultado da participação pública. E aproveito este ponto então para vos convidar a consultar as Jornadas ERSE de 2022, o nosso evento anual sobre direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde, que estão disponíveis no nosso website para consulta e que contaram com a participação num dos painéis desta iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde. Vamos falar então agora um bocadinho sobre os objetivos desta Carta para a Participação Pública em Saúde. Primeiro, um dos objetivos é fomentar a participação das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes nas decisões que afetam a saúde da população. Depois, esta carta também pretende incentivar a tomada de decisão em saúde assente numa ampla participação pública. E, por fim, promover, muito importante, consolidar a participação pública a nível político e dos diferentes órgãos e entidades do Estado, através, mais uma vez, esta ideia de aprofundamento dos processos de participação já existentes ou da criação de novos espaços e mecanismos participativos, como já vos referi anteriormente. Esta carta contribui ainda para importantes vertentes. Ela serve para promover e defender os direitos das pessoas com ou sem doença, em especial no que respeita à proteção da saúde, da informação e da participação. Lembrem-se dos slides iniciais da apresentação, onde vos falei do direito à proteção da saúde. Ela contribui para informar as entidades públicas sobre as prioridades, as necessidades e as preocupações das pessoas e dos seus representantes. Um dos seus maiores e mais importantes contributos é, de facto, tornar as políticas de saúde mais eficazes e, consequentemente, obter-se melhores resultados em saúde. É expectável, de facto, que decisões participadas sejam decisões com maior qualidade, uma vez que através da participação se conhecem as reais necessidades das populações, e uma maior qualidade das decisões leva naturalmente a melhores resultados em saúde. A Carta para a Participação Pública em Saúde contribui ainda para promover a transparência das decisões, a prestação de contas por parte de quem decide, desta forma também se aproximando do Estado e a sociedade civil e aprofundando-se o diálogo e a interação regular entre estes agentes. E, por fim, também contribui para legitimar as decisões sobre a avaliação custo-efetividade e os dilemas éticos colocados pelas inovações tecnológicas. Lembro-me, por exemplo, do caso dos dilemas que são colocados, por exemplo, pela inteligência artificial, uma matéria que realmente carece de análise e de intervenção. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios pelos quais esta Carta para a Participação Pública se rege. A participação pública deve então assentar nestes seguintes princípios que aqui vêem. Primeiro, o reconhecimento da participação pública como um direito das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes. Como já vimos, este direito está amplamente previsto no nosso ordenamento jurídico e é de facto, segue de facto uma tendência, a tendência da promoção e do envolvimento das pessoas nos processos de decisão. Depois, o reconhecimento das pessoas, mais uma vez com ou sem doença, e dos seus representantes, como parceiros nos processos de tomada de decisão. Portanto, há aqui uma ideia de parceria, de paridade. Todas as contribuições, todas as participações deverão ser consideradas válidas. Outro princípio, o reconhecimento da importância do conhecimento, do saber e da experiência específicos daquela concreta pessoa com ou sem doença. É este conhecimento tão precioso que vai permitir uma decisão participada com mais qualidade que levará a maiores ganhos em saúde.
Depois, a autonomia e independência das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes nestes processos de participação. A transparência e a divulgação pública dos processos participativos, para que toda a gente possa participar, tem de saber que de facto vai ocorrer ou está a decorrer um processo de participação pública, portanto, exige-se esta transparência e esta divulgação, mas exige-se também a criação das condições necessárias à participação, exige-se uma proatividade por quem está obrigado a promover a participação pública. E, por fim, a complementaridade e integração entre instituições e mecanismos da democracia representativa e da democracia participativa. Estamos a analisar a participação pública em saúde na ótica da sua realização no seio do SNS, mas é importante frisar que a participação pública das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes aplica-se a todas as entidades ou sistemas que prestem serviços de saúde, ou seja, incluindo o Sistema Nacional de Saúde, o SNS, é claro, mas também entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, e entidades do terceiro setor. Entidades do terceiro setor são, por exemplo, organizações não governamentais sem fins lucrativos que atuam em diversas áreas, por exemplo, desde a assistência social até à preservação ambiental, e são muitas vezes designadas até por organizações da sociedade civil, fazendo aqui este parênteses. A participação pública em saúde abrange então várias áreas: o Plano Nacional de Saúde e programas de saúde, a gestão do SNS, que já vimos, é uma gestão descentralizada e participada, o orçamento do Estado para a saúde, avaliação de tecnologias de saúde, da qualidade em saúde, normas e orientações, ética e investigação em saúde e, muito importante para o âmbito regulatório da ERS, também como já tive a oportunidade de vos dizer anteriormente, abrange os direitos das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes. Já os processos participativos, neste âmbito da tomada de decisão em saúde, devem seguir algumas orientações, estas que aqui vêem, e mais algumas que estão explícitas na Carta para a Participação Pública em Saúde. Prever o envolvimento de todas as partes interessadas e afetadas, incluindo as mais vulneráveis, garantir a diversidade e a paridade, como já vos disse, aquela ideia de parceria, todos os contributos são válidos, toda a participação é válida, o estabelecimento de critérios transparentes de escolha das pessoas e das organizações que neles participam, a rotatividade das pessoas e organizações que neles participam, naturalmente, a participação em saúde quer-se ampla, o mais ampla possível, portanto, deve dar-se aqui sempre a oportunidade de outras organizações e outras pessoas participar. A dinamização e democracia, a formalização dos processos, a diversificação das formas e oportunidades de participação, a implementação de mecanismos adaptados a populações específicas que respeitam as suas particularidades. Podemos então também falar do acompanhamento permanente do processo, dos resultados do processo de participação, que devem envolver as pessoas e as organizações que neles participam, a disponibilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários à participação. Podemos também falar de eliminação de barreiras financeiras, de eliminação de barreiras geográficas, de barreiras culturais ou linguísticas à participação. Aqui relembro que o nosso SNS é um SNS que pugna pela ideia da universalidade e atualmente é consagrada a ideia de que são beneficiários do SNS todas as pessoas que se encontram em território português, seja a que título. Portanto, é muito importante a eliminação destas barreiras culturais, destas barreiras linguísticas à participação. Podemos falar também do incentivo e da promoção de ações e programas com apoio institucional, formação e qualificação em participação pública para decisores, para profissionais de saúde e para pessoas com ou sem doença e os seus representantes. Falar também um bocadinho da dinamização da cooperação internacional na área da participação pública em saúde, através da partilha de conhecimento e de ferramentas, incluindo boas práticas para a participação das pessoas com ou sem doença e seus representantes. Esta é de facto uma expressão que eu irei repetir algumas vezes durante este fórum, entre outras orientações, como vos disse, que estão todas previstas na carta e que vos convido a consultar. E agora passemos às formas de participação existentes. A participação pública na tomada de decisão em saúde deve contemplar mecanismos de participação presencial, mas também remota.
quer de iniciativa das instituições do Estado e privadas, quer das pessoas e organizações que participam. A participação pública deve ainda ser operacionalizada de uma forma sistemática, através de mecanismos diversos, por forma então a ir ao encontro das especificidades de todas as partes interessadas e promover, como vos disse, uma participação eficaz, nomeadamente através de, e passemos às concretas formas de participação, reuniões públicas, audições públicas, consultas públicas de que muitos já deverão ter ouvido falar, representação em conselhos consultivos, comissões ou grupos de trabalho especializados ou setoriais, que também falaremos mais à frente, conselhos da comunidade, junto das diversas entidades e serviços relevantes no âmbito da política de saúde e políticas relacionadas, comissões de utentes, entre outros. E para além destes mecanismos aqui mencionados, também deve ser contemplada sempre a possibilidade de, a qualquer momento, serem criadas e experimentadas novas formas de participação pública. Passemos agora à análise de uma figura muito importante para a participação pública no seio do SNS, o provedor do utente. Esta entidade reguladora, a entidade reguladora da saúde, reputa esta figura como muito positiva. É uma figura de proximidade que tem vindo a assumir uma crescente importância e surge de facto como um facilitador, como um agente humanizador do contacto entre os utentes e as suas famílias e o estabelecimento prestador de cuidados de saúde. O estatuto do SNS, aprovado pelo Decreto-Lei 52/2022, veio então prever esta figura, atribuindo-lhe várias competências, desde logo a representação dos interesses dos utentes e das suas famílias, a realização de propostas de melhoria contínua dos cuidados no seio do prestador, após a identificação das dificuldades e necessidades dos utentes, ou seja, mais uma vez aqui a tónica na importância de ouvirmos o utente e dele se fazer expressar. Não há ninguém que conheça melhor as necessidades do utente do que o próprio utente. E depois também esta figura assume um papel ativo na promoção da literacia em direitos dos utentes. Notem, por favor, que de facto há prestadores públicos com o provedor do utente já instalado, mesmo até antes desta figura ser consagrada pelo novo estatuto do SNS. Há prestadores que disponibilizam formulários para que os utentes possam contactar com o provedor, outros disponibilizam endereços de e-mail, outros têm ainda um atendimento presencial dedicado, portanto, várias são as formas de contactar estes provedores. Não podemos esquecer que a participação se pretende o mais ampla possível, portanto, o provedor tem de estar acessível a toda a gente, disponibilizando-se deste modo vários meios de contacto. E agora falar um pouco sobre as associações de defesa dos utentes, outra das figuras relevantes no âmbito da participação pública em saúde. De facto, o utente dos serviços de saúde tem direito a constituir entidades que o representem e que defendam os seus interesses, como já vimos. Estas associações estão previstas na Lei 44/2005 e são dotadas de personalidade jurídica e não têm fins lucrativos. São associações independentes do Estado, dos partidos políticos e de quaisquer outras instituições e, por isso, têm o direito de livremente elaborar, aprovar e modificar os seus estatutos, de eleger os seus corpos sociais, de aprovar os seus planos de atividades e ainda de administrar o seu património. E notem, por favor, que a atribuição de apoios por parte do Estado ou de qualquer outra entidade às associações de defesa dos utentes não pode beliscar, não pode condicionar a sua independência e a sua autonomia. Estas associações podem ser de âmbito nacional, de âmbito regional ou até de âmbito local, consoante a área a que circunscrevem a sua ação e consoante também o número de associados. E podemos estar perante associações de interesse genérico ou de interesse específico. São de interesse genérico as associações cujo fim estatutário, ou seja, cujo fim previsto nos seus estatutos, seja a tutela dos interesses dos utentes de saúde em geral, e são de interesse específico as demais associações cujo fim estatutário seja a defesa dos utentes de uma determinada área de saúde ou então portadores de uma determinada patologia. Temos variadíssimas e
numerosas associações, por exemplo, algumas representarão os utentes portadores de diabetes, outros com trissomia 21, insuficiência renal, entre outras. São tão amplas quanto o número de doenças eventualmente existentes. Portanto, temos aqui esta ampla participação e esta importância realmente de haver uma associação que defenda aqueles concretos interesses daquelas pessoas com aquela patologia. Mais uma vez, ouvir o utente é uma forma essencial para termos uma participação pública com qualidade. Convém ainda distinguir as associações de consumidores, que são associações com o objetivo principal de proteger os direitos e os interesses dos consumidores em geral, ou dos consumidores seus associados. E, por fim, temos as designadas ligas de amigos das unidades de saúde, também já tão comuns em Portugal, que podem constituir-se até como associação de defesa dos utentes de saúde, desde que nos respectivos estatutos esteja referenciada essa vontade, podendo então beneficiar, nesse caso, do regime previsto na Lei 44/2005. Estas associações de defesa dos utentes, constituídas nos termos da Lei 44/2005, têm vários direitos que lhes permitem ser um importante elemento, um importante veículo para a participação pública. Assim, podem participar em processos legislativos referentes à política de saúde, bem como em processos de consulta e audição públicas a realizar no decurso da tomada de decisões suscetíveis de afetar os direitos e interesses dos utentes de saúde. Usufruem do estatuto de parceiro social em matérias que digam respeito à política de saúde, traduzido este estatuto na indicação de representantes para órgãos de consulta e participação que funcionem junto de entidades que tenham competência no domínio da saúde, beneficiam do direito de antena nos serviços públicos de rádio e televisão, podem solicitar, junto dos órgãos da administração central, regional e local, as informações que lhes permitam acompanhar a definição e a execução da política de saúde. Portanto, mais uma vez aqui a ideia de que é importante não só abrir o processo de participação pública, mas depois dar continuidade e ir informando os participantes de como é que ele está a decorrer e depois do seu desfecho. Usufruem de apoio do Estado para a prossecução dos seus fins, usufruem de benefícios fiscais, podem participar na elaboração e acompanhamento de estratégias, planos e programas nacionais de saúde e podem iniciar e intervir até em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a interesses dos seus associados nos termos da lei. Mas também têm deveres, como é natural. Têm o dever de promover, junto dos seus associados, a adequada utilização dos serviços e recursos de saúde, portanto, funcionam como importantes vetores de sensibilização para uma correta e racional utilização dos serviços de saúde. Devem prestar informação sobre a sua natureza, origem e aplicação através da apresentação do relatório de atividades e de contas, caso recebam apoios por parte do Estado ou de qualquer outra entidade, e devem promover, junto dos seus associados, a habilitação e a capacitação destes para serem os primeiros responsáveis pela defesa e promoção da própria saúde. Voltamos assim novamente à ideia inicial da responsabilidade conjunta do Estado e das pessoas na defesa e proteção da saúde. Estas associações são reconhecidas pela Direção-Geral da Saúde, pela DGS, que alicerçada na Portaria 535/2009 de 18 de maio, dirige o processo de reconhecimento. A DGS recebe, portanto, os requerimentos das associações interessadas, reúne todos os elementos necessários e emite um parecer, emite uma decisão. A DGS organiza ainda o registro das associações com menção da representatividade reconhecida, bem como do âmbito nacional, regional ou local destas, e publica também despachos com as listas das associações reconhecidas em Diário da República. Mas, como vos disse logo no início, a participação dos utentes também pode ser efetivada através dos conselhos consultivos. Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS têm um conselho consultivo que conta com um representante dos utentes, designado pela respectiva associação ou por equivalente estrutura de representação. Compete ao conselho consultivo dos prestadores apreciar os planos de atividades de natureza anual e plurianual, emitir recomendações, tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às populações,
inovações, tendo em conta também os recursos disponíveis, mas também poderá propor o desenvolvimento de estratégias de intervenção conjuntas e concertadas entre o estabelecimento de saúde e outros parceiros locais e comunitários com responsabilidade no âmbito da saúde, entre outras competências. E não podemos deixar de referir também o Conselho Consultivo da ERSE, que conta com 5 representantes dos utentes, por intermédio de associações específicas de utentes de cuidados de saúde e de associações de consumidores de caráter geral. O Conselho Consultivo da ERSE é um órgão de consulta e de participação na definição das linhas gerais de atuação desta reguladora e nas decisões do Conselho de Administração. Atualmente fazem parte do Conselho Consultivo da ERSE a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, mais conhecida por DECO, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação para a Promoção da Saúde e Proteção na Doença, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, a Associação Portuguesa da Psoríase e a Liga dos Amigos do Hospital de Santo António. Dirigir agora uma palavra a outras duas figuras, dois instrumentos relevantes para a participação pública em saúde. O Conselho da Comunidade, que funciona junto das ULS, que absorveram os antigos ACES, e o Plano Nacional de Saúde, um crucial instrumento nacional de governação em saúde. O Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde, DGS, inclui neste plano as prioridades e as medidas a implementar, assim como os recursos necessários na área da saúde. Este Plano Nacional de Saúde tem ainda um importante foco na garantia da efetiva participação da comunidade, tem o intuito de promover e institucionalizar a participação pública em saúde. No fundo, orienta a construção daquilo que é um compromisso social, digamos assim, para a obtenção da melhoria do estado de saúde da população no quadro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Além disso, todos somos chamados a participar neste Plano Nacional de Saúde, uma vez que este também resulta, também ele, de um processo colaborativo. E há também outras figuras relevantes, por exemplo, as comissões de ética para a saúde, Conselho Nacional de Saúde Mental, outras figuras relevantes que realmente desempenham um importante papel na participação pública. E também há outros processos participativos que decorrem junto de entidades como a Administração Central do Sistema de Saúde, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, entre outras entidades. E vamos finalizar a apresentação com a ideia de que realmente a capacitação é uma importante ferramenta para uma maior e melhor participação. Só se soubermos quais são os nossos direitos enquanto utentes dos serviços de saúde é que poderemos participar nos processos de decisão de uma forma mais esclarecida e com qualidade, que é realmente aquilo que se pretende. Para que se promova uma cultura de participação pública em saúde, é então essencial, de facto, que todos os intervenientes nos processos participativos, sejam eles os cidadãos, os seus representantes, os profissionais, os governantes, que todos estes agentes detenham de facto aptidões e capacidades necessárias para assegurar a qualidade das suas interações e da sua participação. E para ajudar no exercício deste direito à participação, a ERSE disponibiliza muitos e variados materiais de apoio, mas disponibiliza também a publicação Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde, que já vai na sua 10ª edição, tendo sido publicada inicialmente em 2021. Esta publicação abrange os direitos dos utentes considerados pela ERSE como mais relevantes para a sua intervenção regulatória, fornece informação de ordem prática, recolhe permanentemente legislação e constitui um repositório daquilo que é a interpretação da ERSE, contando com versões consolidadas, contando com versões simplificadas e também assumindo-se como uma importante ferramenta para a prevenção de comportamentos ilícitos dos prestadores, de diminuição da conflituosidade entre prestadores e utentes e ainda assume-se como uma ferramenta de promoção de comportamentos mais esclarecidos por parte de todos, o que levará, de facto, a uma utilização mais racional dos cuidados de saúde, que também é esta utilização mais racional dos cuidados de saúde, um dos objetivos da participação pública em saúde. E com isto visa-se promover, então, a capacitação de todos os agentes do sistema de saúde e auxiliar ao cumprimento dos direitos dos utentes. Esta publicação gira em torno de 10 direitos, estes que aqui vêem, e o direito número 9, se repararem, está ali com o número 9, é de facto o direito a ser representado ou constituir associações de defesa dos seus direitos. Esta publicação aborda também os deveres dos utentes, não podia deixar de ser.
Está disponível no nosso site da ERSE e por isso agora se calhar pedi a colaboração do Vítor para fazermos uma breve visita ao nosso site para vos mostrar onde é que podem encontrar esta publicação. Se entrarmos aqui, já está no ar. Se Já entrarmos está na no área, ar. já está no ar. Na área Podes, utente, podes, podes fazer tu o guia e eu vou clicando. certo? Se entrarmos então na área utentes, Vítor, podemos ver que o primeiro ponto é direitos e deveres dos utentes. Podemos clicar aí e aqui podemos ver que podemos aceder à publicação Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde, que está disponível para download, para vocês consultarem quando entenderem. E se corrermos a página mais para baixo um bocadinho, podemos selecionar ali à esquerda os direitos que estão disponíveis, os tais 10 direitos de que vos falei, e se clicarmos no primeiro, nem de propósito, o direito à proteção da saúde, podemos ver que ele conta com versões simplificadas e ainda se selecionarmos o Serviço Nacional de Saúde e, mais uma vez, selecionarmos a universalidade, assunto que também abordamos neste fórum, podemos ver que temos ali do lado direito uma versão consolidada, ou seja, uma versão comprimida daquilo que está na publicação. Se vocês quiserem consultar apenas um direito ou outro, é aqui que podem recorrer. O Vítor está a abrir, exatamente. Isto é uma versão consolidada. Nesta área, se formos mais para cima, Vítor, podemos encontrar um formulário. A ERSE, aqui à direita, mais para baixo um bocadinho, aí um formulário onde todos que tenham interesse podem submeter as suas sugestões, os seus contributos, comentários, pedidos de informação sobre esta publicação, sobre este projeto de Direitos e Deveres. Portanto, também a ERSE tem todo o interesse em permitir que esta publicação seja uma publicação participada, que reflita aquilo realmente que os utentes e os prestadores de cuidados de saúde, obviamente, gostariam de ver aí vertido. Portanto, temos aqui uma ferramenta de participação. E outra ferramenta de participação recentemente emitida, digamos assim, pela ERSE, consta da página comunicação. Podemos abrir aí newsletters, que é a newsletter da ERSE. A última newsletter foi publicada a propósito do Dia Internacional dos Direitos Humanos e convido-vos claramente a consultá-la, bem como as restantes newsletters, mas se chegarem ao final da newsletter vão ver que todos são instados a participar na escolha de um tema para as jornadas de direitos e deveres dos utentes de 2025. Portanto, aqui também vocês podem participar, é mais uma ferramenta de participação do público, dos utentes, dos prestadores, das associações de defesa dos utentes. É mais uma ferramenta para que possam participar e convido-vos a todos a fazerem isso mesmo, a escolherem um tema para as jornadas ERSE 2025. E com isto termino a minha apresentação, agradecendo a todos a vossa presença. Muito obrigada. Obrigado, Teresa, pela tua apresentação neste fórum relativo à participação no sistema de saúde, um direito dos utentes. Vamos agora abrir um espaço para as perguntas e respostas. E agora sim, vamos dar o privilégio a quem nos está a ouvir ou a ver, para que possa colocar as perguntas à nossa convidada, a Teresa. Vamos à primeira pergunta. Vamos ver se, com a ajuda dos nossos colegas do back-office, conseguimos ter acesso à primeira pergunta de hoje dos nossos participantes, de Filipa Carvalho, que pergunta se a Carta para a Participação Pública já foi regulamentada. Bem, era bom que tivesse sido. De facto, ainda não foi regulamentada. A Carta para a Participação Pública data de 2019, definiu 90 dias para a sua regulamentação, mas isto ainda não sucedeu. Frisar, no entanto, que apesar de não haver esta regulamentação, a Carta para a Participação Pública está em vigor, portanto, deve ser respeitada e seguida por todos. Aqui está a resposta. Vamos à segunda questão deste fórum. Cristina Barroso, quais poderão ser as novas formas de participação sem considerarmos o provedor do utente?
Obrigada, Cristina. Vimos que a participação pública deve ir, de facto, ao encontro das especificidades de todas as partes interessadas, deve ser ampla, deve ser diversificada, nomeadamente, como vimos, através de reuniões públicas, audições públicas, consultas, através das associações de utentes, representação em conselhos consultivos. Portanto, atualmente estão previstas variadas formas de participação. No entanto, quando o legislador diz que, para além dos mecanismos mencionados na Carta e que acabei de referir, entre outros, deve ser sempre contemplada a possibilidade de, a qualquer momento, serem criadas e experimentadas novas formas de participação pública, significa que, de facto, não estamos presos a este elenco de formas de participação. Portanto, há a liberdade de criarmos novas formas de participação, quiçá que todos os agentes obrigados a isso deverão ponderar, obviamente, sempre garantindo que podem ser formas que congregam e que abrangem todos os que queiram participar, portanto, sem discriminação, o mais amplas e diversificadas possíveis. Muito obrigado, Teresa, pelos teus esclarecimentos. Temos mais uma questão de Jacinto Machado, que quer colocar uma questão sobre o provedor do utente. O Jacinto gostava de saber que unidades de saúde, concretamente, estão obrigadas a nomeá-lo. Obrigada, Jacinto, pela questão. O provedor do utente, como disse, é de nomeação obrigatória pelas unidades de saúde do SNS. Portanto, atualmente, e atendendo à reconfiguração que as unidades de saúde do SNS levaram por força do novo estatuto do SNS e da criação das ULS, atualmente estamos a falar do artigo 10º deste estatuto, que visa essencialmente as unidades locais de saúde e os institutos portugueses de oncologia. Vamos à próxima questão. Filipa Carvalho, como deve ser o processo de nomeação do provedor do utente? Obrigada pela questão. Mais uma questão relevante, de facto, e com foco nesta figura do provedor do utente. Em Portugal, à semelhança de outros países, de outras democracias, a participação pública, a participação dos utentes no sistema de saúde é valorizada e deve ser promovida e é amplamente consagrada, como tivemos a oportunidade de ver. A figura do provedor do utente, como é uma figura que deve ser de proximidade, que articula a sua ação junto dos utentes e junto dos gabinetes do cidadão, representando os interesses dos utentes, como vimos, deve resultar de uma nomeação participada, ou seja, os prestadores de cuidados de saúde estão obrigados a nomeá-lo e estão obrigados a que essa nomeação seja o culminar de um processo participativo. É este o espírito da lei que temos vindo a analisar hoje, portanto, os prestadores estão obrigados a nomear o provedor e a nomeá-lo de uma forma participada. É desta forma que deve ser conduzido o processo de nomeação do provedor do utente. Espero que a Filipa tenha ficado esclarecida. Agora vamos à questão da Ana Sampaio. Como podem as associações saber que as ULS abriram a candidatura a provedor do utente? Certo, mais obrigada pela questão, Ana. De facto, pretende-se que a participação pública em saúde englobe e pressuponha agentes ativos, ou seja, todos os agentes, sejam aqueles que estão obrigados a promover a participação pública, a direção executiva, os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, mas também as próprias associações sejam agentes ativos e procurem o contacto, procurem perceber junto das ULS que lhes digam mais respeito, que lhes sejam mais pertinentes, procuram saber que processos é que estão a ser pensados, aqueles que vão ser implementados. Portanto, eu diria que a melhor forma das associações saberem que determinada OLS abriu candidatura a provedor do utente será dirigir-se à OLS e saber como é que está este processo, se vai ser implementado, quando vai ser implementado e de que modos vai ser implementado. Portanto, aqui foco a participação e o contacto com o prestador de cuidados de saúde, neste caso os OLS, para saberem em que ponto é que está esse processo de nomeação. Aproveito para informar que nem todas as questões podem ser exibidas, ou porque não fazem parte do âmbito deste fórum, ou porque não temos tempo para exibir todas as questões, daí que exista algum cuidado na seriação das perguntas. Vamos à próxima, de Cristina Barroso. Gostaria de compreender qual a diferença entre provedor do utente
e provedor dos destinatários dos serviços previsto para as ordens profissionais. Certo, bem, esta resposta poderá ser um bocadinho longa, mas é bastante pertinente. De facto, já falamos do provedor do utente. O provedor dos destinatários dos serviços é, de facto, uma figura recente que resultou desta reconfiguração dos estatutos das ordens profissionais. O provedor do utente de uma unidade de saúde do SNS, que já vimos que o provedor do utente está previsto para as unidades de saúde do SNS, funciona como uma figura de mediação, ou seja, pretende-se que este provedor funcione como um garante, em primeiro lugar, do cumprimento dos direitos dos utentes no concreto estabelecimento prestador de cuidados de saúde e, em segundo lugar, do conhecimento desses mesmos direitos pelos utentes e seus familiares. Portanto, aqui um vetor de ligação entre utentes, prestador e as suas famílias. Tudo isto se concretiza através de um acompanhamento de proximidade que este provedor do utente terá de fazer junto dos utentes e dos seus familiares, e isto gerará uma oportunidade para este provedor apresentar propostas de melhoria também, como já vimos anteriormente. Por outro lado, o provedor dos destinatários das ordens profissionais é uma personalidade independente, de reconhecido mérito, é certo, obviamente que o provedor do utente também deverá ser uma personalidade com reconhecido mérito. No que diz respeito ao provedor dos destinatários das ordens, esta personalidade, o provedor não pode estar inscrito na ordem diretamente em casa, tem a função de defender os interesses dos destinatários dos serviços profissionais prestados pelos membros da ordem, bem como promover e garantir a excelência daquela concreta ordem profissional, seja a ordem dos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas. Portanto, este provedor funciona na ótica de analisar ocorrências que podem traduzir-se em melhorias contínuas do exercício daquela concreta profissão. Portanto, é uma figura que diz respeito àquelas que são as incumbências uma figura que funciona junto das ordens profissionais e que visa ser um elemento de aproximação com os utentes, estando focado naquilo que são as competências, como estava a dizer, específicas daquela ordem profissional. Por exemplo, conformidade da prática clínica, às leis artes, as questões deontológicas e questões disciplinares. Portanto, o provedor do utente no seio do SNS identifica-se numa ótica da prestação de cuidados de saúde numa concreta unidade de saúde do SNS, o provedor dos destinatários das ordens profissionais relacionadas com a prestação de cuidados de saúde identifica-se numa ótica de promoção da proximidade com o intuito, então, de prosseguir aqui, digamos assim, uma melhoria contínua daquele concreto exercício daquela concreta profissão. É uma figura de facto relevante, mas realmente distinta da figura do provedor do utente. Acho que consegui Acho clarificar que mais foi, ou menos a acho, diferença. acho que foste clara. Jacinto Machado, apresentar uma sugestão num estabelecimento de saúde pode representar uma participação individual? Sim, sim, Jacinto, pode de facto. A apresentação de uma sugestão é também uma forma de participar, na verdade, no SNS. Essa sugestão pode até ser feita junto do provedor do utente, puxando aqui a brasa à sardinha a esta figura. A tónica aqui reside no facto da sugestão ser um veículo da perspectiva e do conhecimento do utente. Mais uma vez, esta ideia que tenho vindo a aflorar durante esta apresentação. E é também a sugestão uma oportunidade para o prestador identificar possíveis ações de melhoria. E lá está, mais uma vez, este reconhecimento da importância do conhecimento e das experiências específicas daquela concreta pessoa, seja ela com ou sem doença, está muito em linha com aquilo que é advogado pela Carta para a Participação Pública em Saúde. Portanto, sim, é de facto um modo de participar, apresentar sugestões, sim. E às perguntas que não foram respondidas, pedimos a quem as pretenda esclarecer que a possa dirigir para o correio eletrónico direitos.deveres@rs.pt e logo que possível enviaremos a resposta. E obrigado, Teresa, pelos teus Obrigada eu. contributos ao longo deste ano nos diversos fóruns que realizamos. Obrigada, Vitor. Este é o último Fórum 20 anos, 20 temas. Começamos no dia 17 de janeiro de 2024. Desde essa altura, e contando já com o Fórum de hoje, foram emitidos 20 fóruns temáticos, alguns com convidados especiais, outros com perguntas em vídeo
de alguns utentes e prestadores, e em todos demos a possibilidade de quem nos vê colocar questões diretamente à ERS. Respondemos a mais de 200 perguntas em direto e outras tantas por escrito. Foram exibidos no total 1.175 minutos de emissão, foram cerca de 20 horas. Assistiram a estes fóruns, já contando com hoje, cerca de 6.400 pessoas. E com isto, penso que alcançamos um dos objetivos a que nos propunhamos: estar mais perto do nosso público, os utentes, os prestadores. Os fóruns visavam esclarecer, informar e dotar a sociedade de mais conhecimento e de informação que possibilite ter acesso a serviços de saúde de qualidade e com qualidade. A ERS continuará a sua missão. Temos sempre as portas abertas para si. Obrigado por confiarem em nós. Sossegue. Dona Maria? Há 20 anos que a ERS, Entidade Reguladora da Saúde, regula e supervisiona a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado, social e cooperativo, para garantir os direitos e legítimos interesses dos utentes, o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade, incluindo os do licenciamento, e a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Somos uma entidade administrativa independente que regula, supervisiona, fiscaliza e sanciona as atividades de prestação de cuidados de saúde. Emitimos regulamentos e mediamos conflitos. Registamos e licenciamos os prestadores de cuidados de saúde para que cumpram os requisitos de qualidade e segurança ao nível das instalações, organização e funcionamento. Monitorizamos as práticas publicitárias em saúde. Realizamos regularmente fiscalizações e auditorias com equipas multidisciplinares para verificação in loco do modo de funcionamento dos operadores. Zelamos pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis. Emitimos ordens, instruções, recomendações e advertências, sempre que necessário, e sancionamos as condutas infratoras. Apreciamos as sugestões, elogios e reclamações que recebemos e monitorizamos o seguimento que lhes é dado. Garantimos o direito de acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, com qualidade e em segurança. Prestamos informação, orientação e apoio aos utentes. Asseguramos que saibam antecipadamente que cuidados lhes vão ser prestados, qual o seu custo e que possam recebê-los no setor privado ou social, em complementaridade com o público. Prevenimos práticas de rejeição ou discriminação infundadas, de indução artificial da procura e de violação da liberdade de escolha. Defendemos a concorrência, que significa mais prestadores, mais qualidade e melhores preços. Elaboramos estudos e emitimos recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos do sistema de saúde. Apostamos numa intervenção preventiva, apoiando os serviços de saúde e os utentes e trabalhando em cooperação com outras instituições. Somos a entidade reguladora independente da saúde em Portugal, que prossegue uma missão de interesse público de regulação de todo o sistema de saúde português. ERS. 20 anos pela saúde de todos.